voltamos para o último bloco de entrevistas e eu estou recebendo Paula Dias, que é psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. Isso. São 3 funções grandes. Paula, há algum tipo de impacto da criança junto à família dela e também à escola que ela frequenta? Sim, muito grande. De fato, assim, o primeiro impacto fundamental que se estabelece é na relação da criança com a aprendizagem, né? O que muitas vezes acontece é da criança se sentir insegura e estabelecer uma relação muito negativa com o aprender. Aí bloqueia tudo. Bloqueia tudo, porque ela tenta e ela não consegue. E aí ela passa a desistir de tentar, né? Principalmente quando a gente tem transtornos associados e eles não são diagnosticados cedo, né? Muitas vezes a gente recebe em consultório crianças e adolescentes de 13, 14 anos que não foram diagnosticados previamente com transtornos como dislexia e às vezes com comorbidade, dislexia com TDAH. Então são crianças que já vêm com transtornos já desde do primeiro ano, sem diagnóstico, que vieram nesse percurso sem qualquer intervenção, sem qualquer auxílio no processo e que passaram por muito sofrimento durante a aprendizagem deles, durante esse ciclo escolar, e que, assim, desistem, e que a autoestima fica muito baixa, né? A relação deles com a aprendizagem fica muito afetada. E a família faz muita pressão por causa do resultado. A autoestima fica muito baixa porque ele se considera uma pessoa incapaz por causa disso? Se considera uma pessoa incapaz. Fica com uma sensação de menos-valia, como se eles realmente não importassem, assim. Ele olha assim, pô, meu colega tirou 9,5, eu tirei 5, 4. Sou incapaz, sou burro, não tenho capacidade para estudar, não consigo. É mesmo? São Claro, você, dentro da sua ética profissional, também não vou perguntar isso, mas você pode me responder essa pergunta. O que você já escutou que te impressionou de uma criança? Essas falas essa crença de menos-valia, isso me impressiona, assim, essa ideia de sou burro, de não sou capaz. Uma das coisas que a gente faz nas avaliações é o neuropsicológico. O neuropsicológico é um teste que avalia a habilidade cognitiva. E dentro dessa avaliação a gente faz a avaliação do coeficiente intelectual, que é o QI, que é basicamente avaliar a capacidade intelectual da criança. O QI é aquele teste que diz o nível de inteligência, mal e porcamente falando, o nível de inteligência, né? Então, diz o quanto você tem de QI. E aquilo ali dá uma ideia da norma, né, do QI. E mesmo você mostrando para a criança, olha, seu QI é X, você é inteligente, está dentro muitas vezes está acima da média. Da média superior. A média do QI é quanto? 90 a 110. Dificilmente, aliás, uma criança com dislexia, ela não pode ter um rebaixamento cognitivo. Então, ela tem que ter um QI dentro da média esperado para a escolaridade, para a idade. Se der um QI abaixo da média, a gente não pode caracterizar como dislexia, né? Porque aí, no caso, daria uma deficiência intelectual, por exemplo, já descarta a ideia da dislexia. São coisas que são diagnósticos excludentes. E mesmo assim, você vê que a criança tem aquela ideia fixa de que ele é incapaz. É impressionante isso. É muito impressionante. Paula, vamos continuar a nossa linha de raciocínio. Agora vamos colocar a mãe aqui no nosso balaio. É verdade que, ainda na barriga da mãe, uma criança já pode construir as bases para a aprendizagem? Essa relação do intrauterino, ela é muito cheia de mitos, né? E o conhecimento que a gente tem acerca disso ainda é muito intuitivo, é muito vago, né? De fato, assim, o que se tem acerca dos estudos é de que a criança ela é capaz de ouvir a mãe, de reconhecer a voz da mãe. Ela tem uma aprendizagem acerca de muito mais de reconhecimento
do que propriamente de uma aprendizagem formal acerca do que está acontecendo, né? Então, assim, é uma coisa muito mais afetiva do que propriamente formal, né? De habilidade, Entendi. de conhecimento. Mas ela estabelece ali um vínculo muito forte, né? E com a mãe muito mais rico, né? Por toda a questão biológica e, enfim, da proximidade. Mas especialmente do que a gente estava falando até agora há pouco, as mães tendem, no geral, até pela proximidade, no geral, estarem mais próximas do filho em relação à escola. Elas normalmente são figuras mais presentes, não é sempre, pais também são muito presentes, mas no geral, em consultório, eu vejo mais as mães mais próximas. Elas tendem a exigir muito dos filhos em termos de notas, tendem a exigir muito, e até por uma questão de quererem, né, o melhor do filho, de quererem... Eu também tem aquela mãe que chega e diz assim, ele não faz nada da vida, ele só Por estuda, briga, então ele tem que tirar nota boa. Tem que tirar nota. E não sabem muito bem como lidar com aquela situação, né? Elas querem incentivar, mas às vezes não tem o manejo da situação de uma forma adequada para a criança. Entendi. Né? De que forma, Paula, o estresse da mãe pode influenciar, pode prejudicar o desenvolvimento da criança? E é justamente isso que a gente estava falando agora, né? Pode influenciar para o bem ou para o mal, né? O manejo, muitas vezes, colocando mais estresse e colocando mais ansiedade naquela criança, pode levar, muitas vezes, a uma completa ruptura da criança em relação à aprendizagem. Isso pode ser extremamente negativo. Um apoio bem fundamentado, né, ele pode gerar frutos muito positivos. Voltando a falar um pouco da dislexia e do TDAH, se trata com uso de medicação ou só psicoterapia resolve? No caso da dislexia, dislexia sem qualquer comorbidade, na verdade não existe a medicação. Se faz um apoio com atendimento fonoaudiológico, é fundamental, não existe tratamento sem o apoio da fono. E muitas vezes o apoio de um psicopedagogo é importante, né? Para fazer ao longo do tempo aquele acompanhamento. Ao longo do tempo. Para quê? Para que se desenvolva estratégias, especialmente estratégias de estudo, né? E trabalho específico, principalmente com leitura, né? E ensinar principalmente a essa família, a essa criança, estratégias de estudo, porque um dos grandes problemas para a dislexia é que assim, todo o nosso estudo, toda a nossa base escolar é fundamentada na leitura. E o disléxico, a extrema dificuldade dele é na leitura, então precisa se construir estratégias para essa criança ter independência, porque ela não vai poder depender a vida inteira dessa mãe ou desse pai para estudar. E ela precisa construir estratégias para que ela seja independente e crie isso para a vida dela. Então, assim, existem estratégias, mapas mentais, organogramas, existem estratégias que essa criança pode criar para que ela tenha meios de estudar sem necessariamente ter um ledor em tempo integral ao lado dela. Agora, uma criança com dificuldade de aprendizagem... Deixa eu só te interromper um minuto. Sim, claro, por favor. O TDAH, ao contrário, tem que ter a medicação. Não tem que ter, mas é interessante que, principalmente na escolarização formal, o apoio da medicação é realmente muito interessante. Mas aí só quem pode passar a medicação é o neurologista, a psiquiatra, um médico, né? Normalmente a gente caminha para um neurologista. Existem especialidades de neurologia infantil, mas é difícil de se encontrar. Mas neurologistas, em geral, são indicados para medicarem. Existem medicações, milhares de medicações. A gente normalmente tem algumas que são mais famosas do que outras, mas existem inúmeros tipos de medicações que tratam TDAH. Mas é muito importante também o apoio da reabilitação neuropsicológica para o tratamento do TDAH, porque um dos grandes problemas do TDAH é que eles são, de uma maneira geral, por conta da disfunção executiva que acompanha o transtorno, eles têm uma desorganização. Então, assim, eles precisam de estratégias para dar conta de organizar a vida deles de uma maneira geral, assim. Eles têm dificuldades em organizar o básico do estudo. Eles têm dificuldades... Sério? Muito grandes. Assim, eles tendem a se perder
Você dá, por exemplo, um problema de matemática numa prova para um TDAH. Se você tiver 2 perguntas, eles vão tender a responder a última. A primeira não vai ser respondida. Eles se perdem completamente na questão. Isso em uma questão. Aí faz uma confusão muito generalizada. grande. Então, eles você também precisam. Começa falando do tomate, acaba na laranja. Pra você ter uma ideia, pacientes adultos, eles tendem a ter dificuldades se mudam. Tem um lugar para colocar a carteira. Se mudou, eles mudaram, não tem mais aquele lugar para colocar a carteira, eles tendem a perder, por exemplo, a carteira dentro de casa. Então, eles precisam de rotinas, eles precisam de estratégias. Então, a terapia é fundamental nesse sentido para um paciente TDAH. Paula, o que é mito e o que é verdade sobre o problema da dificuldade de aprendizado com a criança? Acho que a verdade fundamental é de que assim, a criança precisa de apoio, né? As dificuldades com leitura e escrita, realmente elas existem. Dificuldades com matemática também existem, mas a questão fundamental, acho que um grande mito que existe é a respeito da descalculia, que é a dificuldade da matemática, né? Mas só de olhar aquelas contas dá uma descalculia em qualquer pessoa. Em mim, então, eu já olhava aquela equação e falava assim, meu Deus, aquilo ia do quadro de cima e embaixo. Eu falei assim, é isso que eu vou ter que entender. Eu já ia com uma má vontade. Respeito e adorava meus professores de matemática, mas eu não tinha paciência nenhuma. Mas a nossa escolarização, principalmente aqui no Brasil, ela não favorece muito o desenvolvimento da matemática. O nosso raciocínio lógico é muito pouco desenvolvido, né? Então, assim, é uma coisa que, na verdade, a gente precisava estimular mais nas nossas crianças. Mas, assim, a dificuldade de matemática, ela existe. E a gente precisa diferenciar o que é uma dificuldade de matemática e o que é um transtorno. A gente tende a igualar muitas coisas que não são iguais, né? Então, dificuldades de matemática existem. Todos nós... Eu também tinha dificuldades em matemática, da área de humanas. Você também ia para aquela... Ai, meu Deus, não acredito que vou para aula de matemática. Mas são coisas que a gente passa, a gente se esforçava e dava conta. Exatamente. Ao contrário, uma descalculia é uma impossibilidade de dar conta da matemática. São pessoas que não conseguem realizar qualquer conta matemática, mesmo a mais básica de soma. Se eu disser para uma pessoa com descalculia quanto que é 12 mais 2, ela é incapaz de realizar essa conta. É mesmo? Descalculia é um transtorno extremamente raro e, ao contrário, vem sendo diagnosticado de uma maneira completamente comum. Então, assim, assim, uma coisa que está sendo... É um mito, na verdade. Que está sendo... É um mito, entre aspas, né? É uma coisa que está sendo erroneamente diagnosticada. Assim. E aí vem o nosso ponto de que, assim, o mito, na verdade, é a gente diferenciar uma dificuldade de um transtorno. São coisas muito diferentes. Paula Dias, muito obrigado pela Obrigada, sua participação. viu? O entrevista está chegando no final, infelizmente. Dava pra gente ficar aqui mais 1 hora, 2, 5 horas, 1 semana, 3 dias e por aí vai. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Janaína Botelho, te agradeço mais uma vez pela sua sugestão de pauta e que você possa voltar mais vezes aqui para poder falar desse assunto. Muito obrigada. É riquíssimo. Muito rico mesmo. Muito obrigada. Entrevistas fica por aqui. Semana que vem nos encontramos numa nova atração inédita. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos semana que vem. Até lá.